Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com a doutora Clarissa Guerdati. A doutora Clarissa é assistente voluntária do Ambulatório de Alergia e Imunologia do Hospital das Clínicas da FMUSP e membro do Departamento Científico de Imunizações da ASBAI, que é a Sociedade de Alergia e Imunologia, né, brasileira. Então, primeiramente, Clarissa, bem-vinda, obrigado pela sua disponibilidade. A ideia é discutir com você a respeito das vacinas antialérgicas. Muito bom dia, obrigada. É um prazer poder contribuir com vocês. Estou disponível, né, para esclarecer as dúvidas. Ótimo. Então, para começar, queria que você me falasse o que são as vacinas antialérgicas. As vacinas antialérgicas, como são popularmente conhecidas, elas na verdade são chamadas de imunoterapia. O que são essas imunoterapias, né? A gente diagnostica, né, que o paciente tem alergia a determinado alérgeno proteico. E aí a gente pensa em fazer o tratamento da causa desse paciente, uma indução da tolerância, né? A gente vai pegar o alérgeno que aquele paciente tem alergia, vai fazer diluições bem diluídas mesmo. A gente pode começar muitas vezes com 1 para 100 mil, dependendo do parâmetro da alergia, 1 para 10 mil, né? E aí a gente vai fazendo que esse paciente vá usando essa imunoterapia, né, ao longo dos dias, se for sublingual, a gente dá gotinhas para colocar embaixo da língua, ou semanal, né, se for subcutânea, através de injeções. E aí a gente vai aumentando progressivamente, né, a concentração desses alérgenos nessas vacinas, até a gente chegar a uma concentração máxima ideal para aquele paciente. E aí pode pode levar em torno de alguns meses, depende de caso para caso, depende de alérgeno para alérgeno. E quando a gente chega nessa tolerância, a gente vai fazer nessa tolerância parcial, né, que é o paciente tolerar essa concentração mais alta, a gente vai fazer uma parte que a gente chama de fase de manutenção, que é manter essa concentração mais alta por um tempo do paciente, ou usando sublingual ou injetável, e vai usar por um período, dependendo de 3 a 5 anos, muitas vezes, para fazer essa tolerância ser por um período prolongado, né? E aí a gente tem estudos mostrando eficácia por 8 a 10 anos, né? Depois que o paciente faz esse tratamento. Ele não é um tratamento que reverte a causa, é uma tolerância por um período prolongado, mas melhora muito a qualidade de vida do paciente, né? Que ele pode atingir uma tolerância parcial ou total, mas que ajuda muito a redução das crises e do uso de medicações para alergia, no caso desses pacientes. Ótimo. E qualquer paciente alérgico deve fazer uma vacina antialérgica? Um tratamento como esse? Depende muito do mecanismo de ação da alergia. A gente usa para alergias que a gente chama de IgE mediada, que são reações imediatas, né? Que a gente produz o anticorpo IgE e aí libera os mediadores de alergia para produzir os sintomas alérgicos imediatos. Depende do tipo de alergia que o paciente tem, né? Qual é o alérgeno? Se é um alérgeno proteico, a gente vai conseguir fazer. Se não é um alérgeno proteico, a gente vai ter mais dificuldade em fazer. Então, a eficácia ela é melhor para os alérgenos proteicos e é o que a gente faz no dia a dia do consultório. E para reações imediatas, né, que a gente chama de reações IgE imediatas. Então, é importante ter a avaliação clínica antes, né, fazer os testes diagnósticos para a gente identificar qual é o alérgeno que o paciente tem, alergia, e fazer o tratamento mais específico possível. Ótimo. Agora, vamos dizer, você tem tipos de alergias que são mais fáceis de você contornar. Então, eu vou te dar um exemplo, um anti-inflamatório. Quer dizer, se a pessoa consegue tomar 1 ou 2 anti-inflamatórios, ela entende que não deve tomar o outro, talvez ali para ela seja suficiente, né? Uma pessoa que tem uma rinite alérgica, por exemplo, ela talvez não consiga evitar os alérgenos específicos. Uma pessoa que tem asma, uma pessoa com broncoespasmo induzido por exercício, que tem um fundo alérgico também, ela não vai conseguir evitar. Nesses casos, a vacina antialérgica talvez seja uma melhor opção. Exato. Tem casos, né,
que o paciente não vai conseguir mesmo e não depende dele, depende do organismo. Mas os casos que são preveníveis, e se a pessoa tem a oportunidade de fazer esse tratamento, o ideal é a gente reverter a causa, porque vai ter um contato ali em determinado momento, por mais que a gente limpa a casa, por exemplo, com ácaro, né? A gente vai ter no ambiente, a gente vai frequentar um outro local que às vezes não está tão limpo, vai ter a reação, o animal vai para o caso de alguém que tem determinado animal, vai ter a reação. Então, o ideal é fazer mesmo o tratamento quando é possível. E aí vamos pegar algumas condições específicas. Então, no caso da asma, então vocês têm asmas leves, moderadas e graves, tem asmas que controlam bem com os medicamentos e asmas que estão fora de controle, né? Toda asma se beneficia da vacina antialérgica ou é um tratamento mais para aqueles casos mais graves? Na verdade, a gente tem a asma alérgica, que é a asma, né, que tem a sensibilização pelo anticorpo, hoje é específico, e a gente tem a asma não alérgica, né, a gente tem a asma eosinofílica. Então, a gente vai usar o tratamento para asma alérgica. A gente vai ter que identificar qual é o alérgeno que o paciente tem, né, a reação, e aí a gente consegue fazer imunoterapia específica para esses casos. Para os outros casos, a gente tem outros tratamentos, né? E hoje em dia a gente tem várias medicações imunobiológicas que conseguem reverter o quadro do paciente, mas não é feito dessa maneira com a vacina antialérgica. Tá ótimo. No caso de alergias alimentares, como é que funciona isso? Quer dizer, a alergia alimentar é um problema porque é muito comum você ter alergias que às vezes os resquícios de alimentos já são suficientes para desencadear uma alergia, né? Uma resposta, Isso. às vezes graves. No caso da alergia alimentar, né, a gente faz a imunoterapia oral, ou chamada também de dessensibilização. A gente tem que ver qual é o grau de tolerância daquele paciente. Então, a gente faz o prick teste com a proteína alimentar diluída. A gente também vai ver pela história clínica. E aí, a gente vai entender qual é o limiar que aquele paciente tolera, né? Que geralmente é muito, muito baixo para a gente pensar em fazer uma indução de tolerância. E aí, a gente vai fornecer quantidades muito diluídas daquela proteína alimentar diariamente para o paciente e vai aumentando essa quantidade gradualmente até que o paciente tenha a tolerância, né, para aquele alimento. E aí a gente tem que manter o paciente com uma dose diária daquele alimento para ele não ter perda de tolerância. Então, ela é um pouquinho diferente, né, da vacina que a gente conhece, porque a gente vai estar dando o próprio alimento para o paciente ingerir e manter a tolerância daquele alimento. Tá, não é considerado um tipo de vacina antialérgica, um tratamento talvez equivalente, mas que não seria vacina antialérgica. É um tratamento equivalente, mas não chega a ser uma vacina, né, que é o próprio alimento mesmo que a gente dá. Tá, e no caso da alergia medicamentosa, a gente comentou que tem alguns casos em que você consegue tirar facilmente a medicação, mas tem outros em que você precisa da medicação, né? Isso. E aí, nesses casos, a vacina é uma opção também. Nesses casos, vai depender muito de qual é a medicação, de qual é a dependência do paciente para aquela medicação. Na grande maioria dos casos, a gente acha uma medicação alternativa e aí a gente prefere que o paciente não use, né, aquele medicamento e utilize um alternativo. Mas quando não é possível, a gente tem como fazer uma dessensibilização temporária, provisória, né, de fazer aquela aplicação daquele medicamento e até mesmo vacina, né, vacina a gente faz bastante. Fazer uma aplicação daquela medicação ou daquela vacina em doses bem baixinhas e depois ir progredindo a cada 15 minutos até o paciente conseguir ingerir aquela medicação, receber aquela medicação ou aquela vacina na dose total. Ou no caso de uma medicação crônica, a gente também precisa induzir
essa dessensibilização através da ingesta diária de doses graduais e depois fazer uma manutenção para ele não perder a tolerância. E isso a gente vê mais no caso do AS, né? Para os pacientes que precisam, né? Para os pacientes cardíacos, a gente acaba fazendo nesses casos. Ótimo. Bom, então basicamente o teste ele vai fazer uma exposição controlada e gradual àquele alérgeno para que a pessoa Exato. vá perdendo essa sensibilidade, que consiga de alguma forma ter esse contato com a substância, né? Agora, Isso. eventualmente existe um risco de você perder um pouco a mão, vamos dizer assim, e aquilo desencadear uma resposta, né? E depende muito do limiar do paciente, né? Se no dia ele está com algum problema também, alguma febre, algum estresse, né? Alguma atividade física pode baixar o limiar de tolerância e ele ter uma reação. Então, e agora, normalmente você vai fazer isso em pessoas que têm um quadro alérgico mais grave, né? E aí, como é que você faz isso? Porque essa exposição tem que ser diária, né? Você não, a paciente tem que ir na clínica todo dia, esperar um tempo de reação daquela medicação, ou ela Na consegue de alguma verdade, forma... Pode falar. na verdade, assim, a gente pode iniciar na clínica, ver, né, o grau de tolerância daquele paciente e depois ele fazer a manutenção em casa, sempre com plano de emergência. A gente sempre tem que explicar para o paciente, olha, no caso de reação, né, você vai ter que ter essas medicações em casa, vai ter que andar com essas medicações, vai tomar, no caso de sentir determinado sintoma, você vai tomar isso, outro sintoma vai tomar aquilo. E assim, na grande maioria, quando a gente está liberando para casa, a gente já tem um grau de segurança muito maior. Quando a gente não tem, a gente tem que fazer mesmo ou em ambiente hospitalar no início ou no consultório. E isso demora? Depende muito do tipo de alergia, né? Do próprio organismo do paciente. Por exemplo, quando a gente fala em vacina oral vacina sublingual para rinite, né? Ou para os aeroalérgenos, né? Os alérgenos respiratórios, que servem tanto para rinite alérgica, conjuntivite alérgica, asma ou dermatite em alguns casos. A gente tem mais segurança para liberar isso em casa, porque é uma vacina que não costuma dar muita reação. E aí, depende de paciente para paciente. A gente tem uma média aí de 3 anos e meio de tratamento. Alguns casos, por exemplo, na alergia alimentar, a gente pode associar o uso de algum imunobiológico para acelerar o tratamento e a gente pode conseguir essa indução de tolerância mais rápido, em 2, 3 meses. Então, depende muito do que a gente está querendo testar, do que a gente está querendo induzir. E medicações também, depende de medicação para medicação. Ótimo. Bom, é um tempo prolongado, talvez até por isso que você não vai fazer para qualquer paciente que chega com uma alergia. Já vamos Não, fazer. a gente escolhe, né? A gente sempre tem que avaliar o grau de risco-benefício. Por exemplo, nessas partes de alergia respiratória, o risco é baixo, o benefício é alto. Então, a gente tem muitos pacientes que fazem para melhora da qualidade de vida. No caso da alergia alimentar ou medicamentosa, o risco ele é mais alto. A gente tem casos, por exemplo, na alergia alimentar, que a gente melhora, né, um paciente que ele tinha uma anafilaxia grave a determinado alimento, ele tinha um baixo limiar de tolerância a determinado alimento, ele não tinha nenhuma qualidade de vida, né? Não podia frequentar uma festinha, às vezes só de inalar o alérgeno já tinha reação. Mas a gente pode também ter o risco de induzir uma esofagite eosinofílica quando a gente faz um teste de um tratamento de dessensibilização oral ao alimento. Então, a gente sempre tem que pesar o risco-benefício. Esse risco, hoje, no Brasil, os estudos mostram que é de 30%, então não é um risco baixo. Então, o que a gente tem que ver? A qualidade de vida do paciente. Se para aquele paciente é melhor ele conseguir ter um convívio social, porque tem pessoas que não conseguem ter um convívio social, não conseguem frequentar um ambiente que tem outras pessoas comendo, né? E ter esse risco de esofagite eosinofílica e, se tiver, fazer o tratamento. Ou não, é um paciente que ele convive bem com aquela alergia alimentar, é um alimento que não faz falta para ele,
e ele não quer ter esse risco. Então, a gente opta por não fazer, a gente acaba excluindo o alimento. Ótimo. Só para deixar mais claro, a isofasite, os riscos envolvidos, um é de ter uma reação anafilática, e aí por isso Anafilática, que é comum, é comum, né? É e por isso comum. de ter que estar preparado A gente tem que tecnicamente para estar com isso, né? todo o plano de emergência tem que estar checado sempre, tem que estar, o paciente tem que ter tudo para começar, Tá, porque realmente tem esse risco e ele é alto. e a esofagite eosinofílica, o que é exatamente? Como é que você vai caracterizar? Que tipo de tratamento que vai levar a isso? A esofagite eosinofílica é um tipo de esofagite que a gente tem no paciente alérgico que tem um acúmulo de eosinófilos na mucosa do esôfago, e ela produz sintomas de impactação de alimento, né, de desconforto, de náusea. Às vezes o paciente ele não ingere alimentos mais grossos, assim, pão, carne, ele precisa estar tomando sempre líquido para conseguir ingerir, né, determinado alimento. Ele se priva, né, de alguns alimentos, e aí a gente precisa ver que é uma patologia comum. Hoje em dia está sendo mais diagnosticada nos pacientes alérgicos, e quando a gente tem o contato com um determinado alimento que o paciente tem alergia, é mais comum desse paciente desenvolver os sintomas da doença. E aí a gente precisa fazer o diagnóstico, que é uma endoscopia digestiva alta, com 6 fragmentos de biópsia, para a gente verificar se tem mais de 15 eosinófilos por campo e fazer o diagnóstico da doença, e fazer o tratamento, né, que a gente faz com corticoide oral inalado. Na verdade, a gente pega o corticoide inalatório, né, o Clenil, por exemplo, budesonida, e aí a gente faz com que o paciente tome via oral essa medicação numa dose maior, e a gente associa muitas vezes com algo que grude um pouco melhor na mucosa, ou manda manipular em farmácia de manipulação, ou associa com mel, com caro, e a paciente vai fazer o uso crônico dessa medicação e acompanhamento a cada 2 meses com endoscopia para ver como está ficando. E a gente pode usar o inibidor de bomba de prótons, né, o mais conhecido omeprazol, para poder fazer o tratamento associado desses sintomas. Existe esse tipo de tratamento, existe também o tratamento da exclusão alimentar, e aí a gente precisa excluir determinados grupos alimentares ou somente um tipo de alimento para o paciente ter melhora dos sintomas. Então a gente acaba trocando muitas vezes uma alergia pela outra, mas na grande maioria a gente consegue resolver através da medicação. Ou seja, é um problema que está associado a pacientes alérgicos, e geralmente quando tem uma reação, aquela reação alérgica frequente, ou seja, de alguma forma uma alergia que é difícil o controle, e que no caso da vacina antialérgica, como você vai estar fazendo essa exposição, o risco A gente aumenta de acaba você induzindo induzir. algumas. Mas uma vez que você desenvolveu a esofagite eosinofílica, o tratamento é sintomático ou existe cura do problema? Ou vamos dizer, você vai conseguir regredir aquilo quando você tira a exposição ao alérgeno? Isso vai depender muito de caso a caso. Hoje em dia também a gente tem o tratamento com imunobiológicos, né? A gente tem o anti-IL-4 e IL-13, que é o Dupilumab, que ele está fazendo o tratamento de causa, mas ela se torna uma doença crônica que vai ter que ser reavaliada, né, constantemente, igual qualquer doença crônica, e vai ter períodos de remissão, vai ter períodos que o paciente vai ficar bem, vai ter períodos que pode retornar, então ele é um acompanhamento a longo prazo. Tá, e qual que é o nível de controle que a vacina antialérgica permite? O que eu quero dizer com isso? É uma pessoa que tem uma alergia a camarão, ela vai poder comer camarão, ou ela simplesmente, se fez uma comida que tem um resquício de camarão ali, ela não vai ter reação? A mesma coisa, uma pessoa que tem alergia ao pelo de animal, ele vai poder ter os cachorros e gatos em casa, ou simplesmente se ele for em algum ambiente, talvez só diminui o risco dele ter alguma reação?
Uma ótima pergunta também. A gente vai ter os dois casos. A gente vai ter casos de pacientes que vão vão baixar o limiar para alergia, que não vão adquirir a tolerância total a determinado alérgeno, e a gente vai ter casos de pacientes que vão adquirir a tolerância total. A grande maioria a gente consegue, né, reverter isso, e o paciente vai voltar a comer, vai voltar a conviver com os animais. A gente tem pacientes que iniciam o tratamento, no caso de não serem graves, né, com animais em casa. Ele tem alergia ao animal, mas ele tem um animal em casa. E aí a gente consegue fazer a associação do tratamento da vacina alérgica com os medicamentos convencionais, e ele consegue induzir a tolerância. E aí ele consegue, muitas vezes, depois do tratamento, né, e até mesmo durante o tratamento, no final da fase de indução, a gente consegue ter melhora total dos sintomas, e o paciente consegue conviver com aquele determinado animal, ou em ambiente com poeira, com acro. E a gente vai ter casos de pacientes que vão chegar no final do tratamento e vão ter sintomas bem, bem leves, que nada se comparam, né, com os sintomas que tinham antes, mas que muitas vezes ainda vão precisar usar aí alguma medicação convencional de vez em quando para poder fazer o tratamento. E tem casos de doenças associadas, né? Às vezes o paciente tem alguma doença associada que baixa o limiar de alergia, ou que, por exemplo, na rinite, né? Ele não tem só a rinite alérgica, ele tem outro tipo de rinite associada. E ele não vai conseguir ficar isento de todos os sintomas da rinite, porque daí vão ter outras causas que também vão provocar os sintomas no paciente. Melhora, mas talvez não resolva o problema, e aí, quer dizer, mas talvez pelo menos você não precisa ter aquele grau de alerta excessivo, né? O tratamento ele não é garantia de cura, né? A gente sempre depende do organismo do paciente, né? Cada um vai reagir de determinada maneira, do tipo de alergia que o paciente tem, mas na grande maioria das vezes vai melhorar e muito a qualidade de vida do paciente. Que bom. Legal, Clarice, acho que deu para entender os princípios gerais, pelo menos, aí das vacinas antialérgicas ou imunoterapia, né? Queria te agradecer mais uma vez aqui e contar com você em outros momentos. Eu que agradeço, né? Obrigada aí pela oportunidade. Eu vou ficar sempre disponível para esclarecer o que for possível. Ótimo, obrigado mais uma vez.